Quando o livro trata sobre o comunismo no Brasil, ele cita que no começo o comunismo era comandado pelos russos, pelos comunistas russos, e como os brasileiros estavam insatisfeitos com esse mandato. E depois, com o passar do tempo, os próprios brasileiros acabam comandando o comunismo, e o livro cita sobre o Vargas, o ditador Vargas, que se aproveitava da população, implantando leis trabalhistas que faziam com que o trabalhador se sentisse beneficiado, mas na verdade Vargas só queria o controle do sindicato. Os comunistas tentam o tempo todo mostrar quem era Vargas, e isso faz com que ele se revolte e declare que os comunistas são ilegais. Isso faz com que os comunistas se revolte e faça a revolta armamentista, que acaba sem sucesso por falta de preparo. E quando chega a ditadura, os comunistas acabam praticamente desaparecendo. E quando chega a guerra do Brasil com seus aliados, eles ressurgem e Vargas acabam fazendo com que eles virem legais de novo e acabam apoiando. Porém, eles aplicam um golpe, que acaba afastando ele de seu mandato. E esse golpe faz com que ele seja afastado antes mesmo que o seu regime democrático aconteça. E depois de um tempo, os comunistas querem ter o seu próprio candidato, e eles ganham 10% dos votos para um terceiro partido. E quando eles tentam com que os operários não façam uma manifestação, eles acabam provocando sem querer essa manifestação operária, e eles acabam se sentindo culpados, se responsabilizando pelo que eles fizeram, e acabam perdendo tanto o território no seio operário como no território político. O comunismo no Brasil foi marcado pelo movimento operário brasileiro, que implantou o Partido Comunista em nosso país, influenciando uma forte corrente anarquista e narco-sindicalista. As ideias anarquistas predominaram de maneira clara no meio proletário brasileiro, principalmente entre 1910 e 1920. Determinando as formas de organização e de comportamento político na impaciente classe operária nacional, surgindo assim o Partido Comunista do Brasil, que foi fundado em fins de março de 1922 por um grupo composto basicamente por antigos militares anarquistas, sob a liderança de Astrogildo Pereira. A criação do partido foi resultado do trabalho de divulgação das 21 cláusulas de adesão à Internacional Comunista, que vinha sendo conduzida por Astrogildo desde o ano anterior e que levaram à criação de grupos comunistas em algumas capitais, passando a exercer um maior controle sobre os sindicatos e lançando as primeiras leis de defesa do trabalhador. Por outro lado, continuava a reprimir de uma forma sistemática as manifestações independentes da classe operária e os militantes comunistas e anarquistas. A Internacional Comunista. Para que haja maior entendimento sobre o movimento comunista, é necessário conhecer sobre a atuação da Internacional Comunista. Ele tem um grande impacto, contribuindo de formas positivas como negativas para o comunismo de hoje. Seu modo político tem referências à União Soviética, onde os comunistas russos buscaram, após a Primeira Guerra Mundial, um sistema novo. Naquele período, era elaborado o lançamento de várias organizações internacionais relacionadas aos grupos de movimento socialista.
onde houve a tentativa de impor a Internacional Comunista, que seria o trabalho em harmonia dos bolchevistas e os sociais-democratas, assim criando uma internacional diferenciada e única. Essa fundação tinha o objetivo de formar, juntamente com revolucionários comunistas, em um sistema único, formando grandes núcleos que estariam presentes em vários partidos socialistas ou sociais-democratas, impondo um modo resistente de reformismo social-democrata como o padrão da classe operária em todo o mundo. Dentre isso, iniciou-se o período de reuniões entre as 13 internacionais, que foram formadas após a Primeira Guerra Mundial, onde eles planejavam estudar objetivos comuns. Houve conferências agressivas que resultou em trabalho para a população de esquerda e mais adiante aconteceu o não cumprimento dos acordos. Ali começou uma campanha soviética contra esses partidos sociais-democratas, causando acusações como o objetivo de derrubar os partidos sociais-democratas. Era indispensável pensar em não adquirir uma organização daquele porte. Porém, houve uma sequência de erros da Terceira Internacional, devido ao seu modo de execução, o que tornou a mesma em um fracasso. Resultou em revoluções comunistas sem sucesso e até causaram o impedimento do desenvolvimento de processos revolucionários em andamento naquela época. Porém, a busca por uma sociedade comunista não parou ali. Várias nações conseguiram chegar ao socialismo por outros meios. O Vietnã, por exemplo, é uma dessas nações que sozinho deteve uma guerra contra invasores estrangeiros.